Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um treinamento do Silogica Academy. E hoje eu vou passar para vocês algumas parametrizações úteis para você poder operar a sua parte de ordem de assistência técnica, né? Então você que faz a manutenção aí dos seus equipamentos ou de equipamentos de terceiro, você tem alguns cadastros auxiliares ali que pode te ajudar na hora de gerar uma ordem de serviço. Então vamos lá, dentro do nosso menu de equipamentos, que é nosso módulo de assistência técnica, a gente tem a opção de configurações e a primeira opção aqui que é bem útil é a questão do prazos. Então, prazos nada mais é do que você definir a quantidade de dias que o sistema vai utilizar para calcular a entrega e a finalização da manutenção desse equipamento. Então, é um cadastrinho simples, onde você vai definir, quando tiver em status de proposta, abrir de novo aqui ele, aumentar a tela aqui um pouquinho, olha só. Aqui você vai definir o status, né, e a quantidade de dias que vai de uma estação para outra. Então, por exemplo, quando eu entrar em status de propósito, o sistema vai calcular que tem até 5 dias para o prazo de término disso. E quando a mercadoria for recebida, tem um prazo de resposta de até 3 dias. Então, quando você abre a sua ordem de assistência técnica, o sistema ele vai te calcular o prazo de dias a partir da quantidade de dias que você colocar em cada um dos estados. Maravilha? Então, para adicionar um novo aqui, basta colocar, ou se já tiver incluído, você vem e muda aqui para a quantidade de dias do seu procedimento aí interno. Então aqui não tem problema nenhum, é bem rápido, bem simples, e você já deixa parametrizado para que o sistema faça o cálculo de dias ali de entrega daquele material com a manutenção realizada, certo? Esse é um. Vamos para o próximo. Outro cadastro legal, interessante de ser feito, é o cadastro de checklist. Esse cadastro de checklist é um padrão de inspeção que você pode cadastrar aqui para poder usar lá na frente. Então você pode fazer um checklist de entrada. Pô, Leandro, toda vez que eu recebo uma mercadoria para um equipamento para fazer a manutenção, eu tenho que analisar alguns pontos de como eu estou recebendo esse material. E aí você pode definir um padrão onde lá na OS ele vai ser indicado para que não tenha que ser feito toda vez que você criar uma OS, a criação desse checklist. Então aqui você vai ter a tela, né? Assim que você entra em equipamentos, configurações, vamos lá, vou vir aqui, equipamentos, configurações e vem em checklist, ele abre nossa tela aqui, uma lista onde você pode ter vários padrões. Então às vezes você tem um padrão para determinado modelo de equipamento, para um determinado tipo de manutenção que você vai executar. Então você pode definir aqui os checklists. Então aqui, se você chegar aqui no nosso menu filtrar, vai te mostrar tudo que você tem. Se não, você pode vir aqui e criar um novo. Você vai dar um título, então por exemplo, manutenção corretiva ou checklist de entrada, que é o nome que você quiser dar para o título. Vai gravar e vai adicionar as informações que você quer que verifique. Chegou faltando componente, chegou amassado, chegou riscado, entendeu? Então você vai colocando os itens que a pessoa que recebe o equipamento tem que verificar na hora de fazer a manutenção. Assim ele vai dando um checkzinho. Vamos pegar, por exemplo, esse aqui que já está criado. Olha só, inspeciona se tem cabos, se está analisando a carcaça do equipamento, se o equipamento está ligando ou não, se tem manuais, se precisa emitir a etiqueta da OS. Então quando você cadastra isso aqui, na hora que você faz a OS, você seleciona isso num campo e o sistema já preenche todas essas padrões de inspeção para você. Aí você só marca no checkboxzinho aquilo que foi feito e está conforme o que vocês precisam. Então é um padrão de checklist de entrada aí para você poder utilizar. Outro cadastro aqui bem legal que você pode utilizar é o cadastro de modelos de relatório técnico. Então o que acontece? Aqui você pode definir um modelinho de relatório técnico na hora de já concluir a manutenção do equipamento. Então quando você faz a manutenção do equipamento, o técnico ele vai ter uma opção de descrever o que foi realizado, o procedimento que foi realizado, como foi realizado, quais ferramentas ele utilizou. Aí vai de processo em processo, de empresa para empresa. Então algumas empresas vão ter um padrãozinho que vocês podem definir e aí o técnico vai selecionar. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo, eu tenho o análise de impressora. E aí eu tenho as condições do que foi analisado. Obviamente ele vai me trazer um padrão daquilo que estou descrevendo no relatório técnico e aí eu posso complementar diretamente na OS aquilo que foi específico daquela OS. Mas também vai facilitar a sua conclusão da OS, a análise técnica ali do relatório do seu técnico que está fazendo a manutenção do equipamento. Então você pode vir aqui criar um
dar um título para ele e aqui embaixo descrever o relatório. Então você poderia ter itens que depois você vai complementando com aquilo que você mediu. Então você poderia ter aqui várias opções para você deixar como padrão e depois lá na hora de você fazer a OS selecionar uma dessas opções. São cadastros simples, fáceis e rápidos de serem realizados, porém que na hora que você for fazer a sua ordem de assistência técnica, ele vai te ajudar bastante no aproveitamento do tempo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, checklist de impressão, você consegue indicar aqui, ó, checklist de entrada. Deixa eu gravar ele aqui e vai preencher, ele vai trazer aqui, ó, que legal, já traz pronto. Mesma coisa no relatório técnico. Se a gente chega aqui, ó, análise da impressora, o que o técnico analisou e dá um utilizar, o sistema ele preenche para a gente aqui a análise do relatório técnico. Então, e mesma coisa no checklist de inspeção, o checklist de inspeção também uso. Então, eu poderia ter aqui um checklist para pós-manutenção, né? Depois que fez a manutenção, quais os pontos que a gente tem que checar. Também funciona naquele checklist que você cadastra, tanto para checklist de entrada quanto checklist de inspeção, que é a saída. Então você pode ter cadastrado vários modelos lá para poder utilizar aqui e não ter que ficar criando na mão. Obviamente você pode vir aqui e alterar a descrição de um ou outro que você ache necessário. Maravilha, pessoal? Com isso nós concluímos mais um treinamento do Sealogic Academy. Eu espero que esse treinamento tenha sido útil para você e caso tenha alguma dúvida pode entrar em contato com o nosso time de suporte, onde estaremos prontos para te ajudar e até a próxima. Tchau, tchau.